No vídeo de hoje quero fazer uma atualização rápida sobre o preço do Bitcoin e de vários outros ativos que a gente acompanha aqui no canal. Então, Bitcoin em 110 mil dólares, em alta, em leve alta no dia de hoje, então passando 110 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, em reais, então acima dos 600 mil reais. E é interessante porque o preço estava bem baixo aí nos últimos vídeos que eu gravei, chegando até a 107 mil dólares e agora voltou a subir. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoins, Satoshis, né, que é a menor fração do Bitcoin, e eles têm várias soluções bitcoinheiras, como cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network e por aí vai. Então, voltando aqui para o conteúdo do vídeo, o Bitcoin é 110 mil dólares com 1,37% de valorização no dia de hoje. É interessante porque isso vai de acordo com o que a gente vinha estimando aí para as próximas semanas, certo? Porque, lembrando, o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, mas a gente vê uma adoção institucional crescente aí para o preço do Bitcoin, com ETFs à vista, grandes exchanges, Bitcoin Treasury Companies e governos dos Estados Unidos, da China e outros governos aí entrando na corrida para o potencial ouro digital, que é o Bitcoin. A gente vê os ETFs aí, como o ETF da BlackRock, que foi o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares, então 5 vezes mais rápido do que o recorde anterior, e a BlackRock, sendo uma das maiores gestoras de investimento do mundo, era um cenário muito bullish, digamos assim, para o Bitcoin. E além disso, e talvez principalmente, a possibilidade de corte na taxa de juros nos Estados Unidos, com algumas declarações do Jerome Powell, presidente dos Estados Unidos, e também com alguns dados aí de inflação que não vieram tão altos pelo que eu entendi, mas que faz com que a probabilidade aí de um aumento de taxa de juros, pelo menos na visão dos operadores, de analistas, seja de em torno de 90%, ou seja, o mercado vê com alta probabilidade corte na taxa de juros, e a gente sabe o que acontece quando o Banco Central corta a taxa de juros. Basicamente, existe mais liquidez no mercado, e essa liquidez tem que fluir para algum local. E acaba fluindo para o Bitcoin, para o mercado financeiro tradicional também, SP500, que é um dos principais índices aí dos Estados Unidos, e por aí vai. Então a gente já viu isso acontecendo algumas vezes, e inclusive esse é um dos mecanismos de criação e de estouro de bolhas aí, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Então, a manipulação da taxa de juros é um dos problemas das moedas fiduciárias. Isso fica possível de observar aqui nesse gráfico. Então, o Banco Central baixa a taxa de juros, a bolha é criada, e quando ele sobe a taxa de juros, temos um colapso aqui, e eles baixam de novo a taxa de juros, o mercado se recompõe com juros baratos, subsidiado, digamos assim, eles tentam normalizar a taxa de juros, e daí temos uma nova recessão, e por aí vai, o ciclo se repete, e nesse meio tempo a dívida vai crescendo, não só nos Estados Unidos, que já passa de, na verdade, 37 milhões de dólares, trilhões, aliás, de dólares, se eu não me engano. Então essa notícia aqui é do início do ano, já aumentou bastante desde então. Então a gente tem as moedas fiduciárias colapsando, algumas de forma mais rápida, outras de forma mais lenta, e o Bitcoin e o ouro aí surgindo como grandes alternativas. Ouro também, deixa eu ver, cadê o gráfico do ouro aqui, que está muito próximo da máxima histórica, com uma valorização significativa hoje, 2,28% de dólar, então se valorizando ainda mais que o Bitcoin, e muito próximo aí da máxima histórica. Então nos últimos 12 meses, 42% de valorização em dólar, por exemplo. O ouro aqui que está tendo um excelente desempenho. Bom, então em reais já falei, preço do Bitcoin 606 mil reais e se valorizando aí no momento em que eu gravo esse vídeo, com mais de 2% de alta. Seguindo aqui nos ativos, SP500, então Bolsa dos Estados Unidos, com uma leve queda, então mais ou menos 0 a 0, mas muito próximo da máxima histórica. Lembrando que o Bitcoin está também muito próximo da máxima histórica, a gente viu o preço do Bitcoin chegando a 124 mil dólares, com uma queda de em torno de 10% até agora, e agora talvez se recuperando aí. Lembrando, não é uma dica de investimento, não temos como prever o futuro, mas é o que parece aqui, a não ser que a gente tenha uma correção no mercado aí global, como já aconteceu em abril de 2025, quando o preço do Bitcoin caiu para 75 mil dólares, e as ações aí nos Estados Unidos, o SP500 caiu para, vamos ver, abaixo dos 5 mil pontos. Então, uma queda significativa em ambos os ativos, porque geralmente quando a gente tem uma crise de liquidez, uma crise econômica, entre aspas, global, a gente vê o preço de vários ativos corrigindo, então o Bitcoin não fica de fora aí, bolsa e por aí vai.
Seguindo então, o dólar se valorizando no dia de hoje, é claro, com toda a instabilidade política e econômica no Brasil, não poderia ser diferente. Então, o Brasil cada vez mais, infelizmente, se afastando de países envolvidos como os Estados Unidos e até mesmo potencialmente a Europa. Então, todo esse risco aí aumenta a volatilidade e aumenta também aos poucos o valor do dólar, que até não está em patamares tão altos como já esteve recentemente, certo? Já passou de 6 no início do ano. Mas então a taxa de juros no Brasil está relativamente alta, então em 15%. Nos Estados Unidos a gente vê a possibilidade de queda de taxa de juros, que já é bem mais baixa do que esses 15%, está em um pouco acima de 4%. Então, muitos investidores ainda escolhem deixar aqui numa renda fixa brasileira, por exemplo, rendendo 15, ao invés de deixar nos Estados Unidos rendendo 4 e alguma coisa. O dólar até não está tão alto. E algumas pessoas, alguns analistas também, veem a possibilidade de uma melhora política a partir de 2026. Eu ainda não vejo esse cenário muito claro, então eu tenho um certo cuidado em relação a isso. Eu prefiro ver o cenário se desenhando com maior clareza, como aconteceu, por exemplo, na Argentina. Vamos chegar lá em breve. Ouro aqui, então, já falei, muito próximo da máxima histórica, com alta valorização nos últimos dias. Então, realmente, dias históricos aí para o ouro. Nos últimos 5 dias, 5% de valorização em dólar. Bom, aqui é a Bolsa da Argentina, certo? Que eu espero para o Brasil, para um reinvestimento aqui no Brasil, seria algo parecido com o que aconteceu na Argentina após a eleição do Milei. Então, Milei foi eleito trazendo pautas de liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, desburocratização e redução de impostos, e desde então, novembro de 2023, a Bolsa da Argentina aí, em dólares, é importante lembrar isso, em dólares se valorizou mais de 100%, aliás, quase 100% ali. Então, eu prefiro ver esse cenário começar a acontecer de forma mais clara aqui. Lembrando que o mercado já se valorizou ali com a perspectiva aí de uma potencial guinada econômica na Argentina. Então, tivemos uma valorização expressiva aí antes da notícia, mas depois aí de um cenário mais claro, isso também continua acontecendo. Se isso acontecer no Brasil, espero que aconteça, que a situação melhore aqui para nós brasileiros. Uma recuperação aí na Argentina. Lembrando... semelhante à recuperação da Argentina, lembrando que aqui a gente está falando de valorização em dólar, então se a gente pegar a valorização em peso, é muito maior do que isso. Isso é importante entender quando a gente fala de Brasil. Então, por exemplo, a gente vê em 12 meses, a gente até teve uma valorização aqui na Bolsa do Brasil de 4%, no dia está em queda, né? Com toda a instabilidade política e econômica do Brasil, se afastando aí de países livres e desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo, né? E, enfim, o problema do Brasil são diversos, né? A gente tem, por exemplo, mais de 2,6 trilhões de dólares de impostos pagos somente até agora, sendo que o ano nem acabou, então é muito difícil aí prosperar no Brasil. E quando a gente pega o Ibovespa em dólares, então isso fica perceptível, porque quem comprou o Ibovespa em dólares e segurou até hoje, perdeu dinheiro. Então sempre dolarize os seus ativos, se você está pensando em ganhos, né, está querendo medir seus ganhos, ou melhor ainda, corrija pela expansão da base monetária, então inflação real M2 aí, por exemplo, certo? Isso é válido também para o Ibovespa, para o Brasil. Banco do Brasil foi destaque negativo hoje nas ações brasileiras no Ibovespa, então com quase 3% de queda. Por quê? Porque o Banco do Brasil é uma instituição financeira que depende muito da política brasileira e a gente tem um movimento de distanciamento de países livres em relação ao país, ao Brasil. Infelizmente, aí, então, é um cenário bastante crítico para o Banco do Brasil, que vem caindo então mais de 26% nos últimos 6 meses, no dia aí uma queda de quase 3%, o que mostra aí a fragilidade da economia brasileira frente às decisões políticas que estão sendo tomadas nos últimos tempos, certo? Existe um risco real aí de do Brasil indo rumo à Venezuela. Eu realmente espero que isso não aconteça. A gente tem cada vez mais frequente, então, no Brasil, a fuga de capital, então fuga de milionários na América Latina sendo liderada pelo Brasil. Infelizmente, aqui, né, notícia de 2025 da Bloomberg e também uma notícia aqui que fala sobre a fuga de cérebros no Brasil. Então, cresce a ida de brasileiros qualificados para os Estados Unidos. Então, os brasileiros estão fugindo para países mais livres, mais envolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. Isso é uma pena. Eu espero que o país se recupere e que seja possível uma restauração total no Brasil, aí, incluindo mídia, incluindo a política e por aí vai. Bom, então, fechando aqui o vídeo, preço do Bitcoin a 110 mil dólares, quase 111, subindo aí no dia de hoje, realmente um dia interessante para o preço do Bitcoin. Passou de 111 mil dólares há pouco tempo atrás e vamos ficar
de olho e vamos manter vocês atualizados. E se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Bitcoin, com o mercado financeiro, com a economia e entender aí um pouco mais sobre dados, gráficos e análises, não esqueça de clicar no sininho, inscrever no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. E se você quer apoiar ainda mais o canal, se você se identifica aí com a nossa visão sobre os acontecimentos e quer fazer com que eu possa me dedicar ainda mais para gravar vídeos com mais frequência e mais qualidade aqui no canal, considere fazer parte da área de membros e apoiar financeiramente o canal. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até amanhã ou ainda hoje no canal, no próximo vídeo.